Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, seja bem-vindo ao Atualidades Pampa desta quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2018. As notícias mais importantes que marcaram o dia estarão aqui, a partir de agora, nessa bancada de 4 comentaristas, porque a nossa bancada continua magra. É 2018, todo mundo resolveu fazer um regime, brincadeiras à parte. Nós estamos ainda desfalcados, mas não desmotivados, muito pelo contrário. Nós temos muitas notícias. A gente acho que pode chamar de 03 o Marcos Pereira. Sabe por quê? Porque ele é o terceiro que pediu para sair em menos de um mês do governo Temer. Ele é o número 03 que pediu para sair. Marcos Pereira, ministro da Indústria e Comércio do governo Temer, pediu para sair com o mesmo discurso dos outros, que precisa cuidar da família e que também, de repente, vai concorrer novamente à Câmara de Deputados. Primeiro foi Antônio Embaçaí, das Relações Institucionais da Secretaria de Governo. Depois foi, na semana passada, o ministro do Trabalho, e ontem nós comentávamos a respeito disso. Vitorino até falou no nome de Sérgio Moraes, mas esse nome não se confirmou. Na verdade, a nova ministra do Trabalho é Cristiane Brasil. Cristiane Brasil, que é filha de Roberto Jefferson. Tudo se arranjou nessa tarde de quarta-feira, Gustavo Vitorino. E ele se emocionou, né? Exatamente, chorou. Bastante. Depois do mensalão, disse que é uma maneira, né, de limpar a história ou qualquer tipo de coisa desse tipo. Qualquer tipo de coisa desse tipo. Cristiane Brasil não tem culpa de ter um pai bandido, né? Ela não tem culpa de ter um pai bandido. Ela é deputada federal pelo Rio de Janeiro, pelo PTB. O PTB é um partido que aderiu ao seu Michel Temer, né? Que vai ter que assumir a reforma da Previdência. E que a dona Cristiane Brasil, agora ex-presidente do PTB, porque também foi o pai dela que botou. O PTB é do Roberto Jefferson, vamos deixar bem claro. Ele é o dono do partido. É o dono do partido e o partido está alugado para o seu Michel Temer e, portanto, não tenho nada contra a dona Cristiane Brasil. Ela tem capacidade, conhecimento, é um nome bom. Não tem. Não existe porque nome bom, porque o que acontece? Ninguém mais quer. Esse é o problema, Carla. Ninguém mais quer ficar ao lado do presidente Michel Temer, que é o presidente mais impopular da história recente do Brasil. Ao lado do Michel Temer hoje é praticamente se condenar na próxima eleição. Eu disse lá na Rádio Pampa e disse aqui nessa bancada várias vezes, olha, o que vai acontecer todo mundo vai, no início de janeiro, se mandar. Muitos parlamentares, muitos ministros vão se mandar porque precisam um mandato para manter o foro privilegiado. Porque estão com encrenca lá na Lava Jato, alguns deles, é uma questão de tempo serem denunciados. Então, eles precisam manter o foro privilegiado, porque o foro privilegiado encaminha eles para o STF, que é a certeza de que nada vai acontecer, não vai dar nada para ninguém. Então, o que se tem? A deputada Cristiane Brasil disse que aceita, né? Papai mandou, coisa e tal. Temer também aceitou? Não vai renunciar. Ela disse que não vai renunciar, vai cumprir o mandato até o fim. E não vai concorrer? Não vai concorrer. Ela disse que não vai concorrer e o Roberto Jefferson disse que vai concorrer. Portanto, está garantido o empreguinho dela quando largar o ministério, porque certamente o Roberto Jefferson vai se eleger, o Marne Barcelo vai falar sobre isso, porque conhece o Roberto Jefferson, ele é muito popular lá no Rio de Janeiro. Ele vai acabar se elegendo e vai arrumar um empreguinho para a filha, num conselho de uma estatal dessa aí, enfim, porque o PTB certamente vai estar com o próximo governo. A vida profissional dela está garantida. Tá garantido, salário. O Roberto Jefferson disse que ele vai fazer uma grande votação. Sim, e vai fazer mesmo. Vai, Marcos. Ele é popular. Vai fazer. Eu, durante muito tempo, me relacionei muito com o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson tinha 2 ou 3 rádios no interior do estado do Rio, em 3 rios, não me lembro as cidades que ele tinha rádio, deve ter ainda, não sei se ele... não tenho mais falado com ele há muito tempo. Inclusive, tenho 2 ou 3 cartas manuscritas por ele, etc., que eu guardo lá no meu arquivo, na minha casa. Mas o Roberto Jefferson, se ele chorou, não chorou, isso é tudo bobagem.
Isso é tudo lágrima de crocodilo, é tudo acertado. Que capacidade tem essa moça para ser ministra? Para ser ministra? Qual é a capacidade dela? Isso é um jogo. Não colocam técnicos, não colocam profissionais. Quem é um ministro, ele tem que ter conhecimento da sua área. Ah, mas o camarada para ser ministro da saúde não precisa ser médico. Mas claro que ele precisa ser médico. Eu não posso ser ministro da saúde. Dono de hospital é diferente. Tem que ser um administrador, porque ele vai contratar um médico. É diferente, o dono do hospital. Então, e tem médico que também é administrador, né? Que se especializa exatamente faz nisso, o seu faz curso. Sim, mas aí é outra coisa. Agora, eu digo uma coisa para vocês. O nosso país, as pessoas estão na rua, as pessoas conversam muito comigo na rua, as pessoas estão desacreditando. Hoje um cidadão me interpelou na rua e disse, olha, o senhor fale lá no programa e tal, que o porquê que as pessoas não estão se motivando mais. É porque tudo se politizou, né? É bandeira disso, é bandeira daquilo, então as pessoas não vão mais para a rua, porque aparece meia dúzia ali com uma bandeira Y, mas voltando ao Roberto Jefferson. Vai se eleger, sim, deputado federal pelo Rio de Janeiro, o plano dele era se eleger pelo estado de São Paulo. Ele é uma figura muito popular, ele tem uma conversa, ele é inteligentíssimo. Roberto Jefferson, uma das pessoas mais inteligentes com quem eu conversei em toda a minha vida, vai se eleger com tranquilidade. Agora, o que dá pena, Frau Carla, é que essas pessoas todas mandam no Brasil. E nós somos súditos leais desta pandilha que tomou conta do nosso querido e amado Brasil. Até quando? Não sei. Porque se existe um povo passivo e pacífico, é o povo brasileiro, tenho certeza. Agora, o vereador Walter Naugenstein é o novo presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e o discurso dele foi exatamente esse, Marne Barcelos. Eu sei. Descrença do cidadão é o maior dos desafios a serem vencidos. E ele tem toda a razão, porque as pessoas estão descrentes da política como um todo. Não adianta um nome, esse nome quem sabe é bom. Não. É político... Não é bom. Tô fora, exatamente isso. Os novos políticos que pensam em fazer alguma coisa, eles não ganham crédito, porque a população não acredita, né? Não consegue acreditar, só tem exemplos ruins, então todos pagam pelos maus, né? Agora, o Valtinho, eu chamo ele de Valtinho, que é meu querido amigo. Uma proximidade bem grande. Adoro ele, sou amigo do pai dele, o Dr. Matias Nagelstein, e ele ainda disse, você fala na rádio aquelas coisas que vocês falam lá, e eu concordo com tudo, a gente pensa mais ou menos da mesma forma. Ele vai pro confronto, hein? Diz que vai tirar fotografias, que vai mostrar o podre de Porto Alegre. Ele vai pro confronto. O Walter Nagelstein, o Valtinho, ele não é fácil, ele trabalha. Eu não sei. Ele conversou e disse lá que as propostas do Executivo serão avaliadas. Agora, eu não sei se ele vai para o confronto não, Marne. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Eu acho que depende muito do Executivo, como é que vai conversar com a Câmara de Vereadores. Porque tem o seguinte, se ele partir para o confronto, ele vai entregar a Prefeitura de Porto Alegre na próxima gestão para a esquerda. Você já imaginou outra vez PT, PCdoB, PSOL, essa turma assumindo a Prefeitura de Porto Alegre? Olha a conta que o Olívio Dutra deixou com aquela encampação dos ônibus, que até hoje... Senhor Vitorino, o confronto que eu digo não é esse que o senhor sugeriu. O confronto é pelas suas ideias e querer que a população de Porto Alegre seja brindada com um novo esquema de governo na cidade de Porto Alegre, que está totalmente abandonada. A cidade é deficitária. Porto Alegre está no mesmo caminho do Rio Grande do Sul, está se tornando uma cidade falida, como o Rio Grande do Sul. É isso, nesse aspecto que eu quis falar do confronto. Não confronto pessoal, brigar, isso não vai fazer. Não, eu não disse nesse sentido. Eu disse o confronto político com o Executivo. Não, é firme propósito de fazer uma cidade melhor. No momento que Porto Alegre realmente está num momento terrível. Acho que um dos piores momentos vive Porto Alegre hoje, com falta de dinheiro, com ruas esburacadas, com o centro, como o Marne todos os dias relata que é abandonado, o lixo das ruas, as ruas alagadas. Então, realmente, é um problema que ele quer
enfrentar. Eu faço uma aposta com qualquer telespectador. Se você ficar parado em qualquer ponto ali na José Montauri, na Rua da Praia, qualquer ponto ali, e você ficar parado uns 15 minutos, você vai ver umas 5, 6 pessoas tropeçando nas lajotas. É impressionante. Uma pessoa não enxerga direito, aí dá aquele tropeção, já quase cai, as pessoas de mais idade, jovens. Hoje eu vi uma moça dar um tropeção, acho que ela arrancou a sola do sapato, a moça, né? Ela saiu esbravejando. Assim, que perigo, né? A bem da verdade, Mário, nós temos que dizer... Tá bonita a sua camisa. A calçada não é do proprietário? Nós temos que dizer uma coisa aqui. Eu chamei a atenção para a ideologia na gestão pública, mas nós temos que deixar bem claro. O último governo de esquerda da Prefeitura de Porto Alegre faz muitos anos. Porque teve o Fortunati por 4 ou 6 anos. Teve o Fogaça. Teve o Fogaça. Então, assim... 6 anos o Fogaça. Os problemas de Porto Alegre não têm origem na esquerda, não. Vamos deixar bem claro. É preciso se fazer justiça. Eu acho que o Estado, sim. O Estado foi arrebentado pela ideologia de esquerda. O Tarso, a IEDA entregou o Estado com déficit zero. E o Tarso Genro, em 4 anos, arrebentou o Estado. Estufou o Diário Oficial, duplicou salários de CCs, criou 100 e tantos CCs para empregar companheirada, enfim, deu aumentos que não tinha como pagar e não seria ele que iria pagar. Enfim, fez muita lambança. No Estado, o Tarso Genro, na minha opinião, é o responsável pela má gestão. Mas na Prefeitura de Porto Alegre, não. A Prefeitura de Porto Alegre vem de uma gestão e meia do Fortunati, e uma gestão e meia do Fogaça. Portanto, são 12 anos de gestão que o PT, a esquerda, PCdoB, o pessoal não tiveram nada a ver com isso. Então, se Porto Alegre tem problemas, não teve origem na ideologia, teve origem na má gestão. E é preciso dar nomes. É verdade. Nesse ponto, aí se faz justiça. É preciso ser coerente. Ontem, uma senhora mandou uma mensagem aqui me xingando, colocando no Facebook, me xingando, que eu critiquei o governador Flávio Dino, porque ele era do PCdoB, disse que eu sou desinformado. É aquelas pessoas que não sabem contrapor uma crítica, né? criticando, já parte para o ataque, coisa e tal. Por isso que eu nem vou dar o nome dessa senhora. Mas... Por isso que tu vieste de vermelho hoje, para dizer que não, é porque o ano é do vermelho, né? O ano é do vermelho, o ano do vermelho. Então, assim... Para mim, o senhor aderiu ao Lula. O senhor aderiu ao Lula. Aderiu ao Lula. Está no dia 24, na frente do TRF, da 4ª região, se essa senhora acha que eu tenho preconceito com a esquerda, eu digo, mas vai que essa senhora, apesar da grosseria da mensagem, tem a razão. Fui lá dar uma olhada no seu Flávio Dino, fui lá dar uma olhada no governo do Maranhão, fui dar uma olhada no PCdoB, que é o partido dele. O site do PCdoB tem páginas de apoio ao baixinho da Coreia do Norte. Defender, apoiar a Coreia do Norte contra a invasão imperialista, contra a Venezuela, apoio ao Maduro. E essa senhora disse que eu sou preconceituoso. Aí fui ver. Não, porque o Flávio Dino está fazendo um grande governo contra o Sarney, contra a família Sarney. Contra a família Sarney, todo mundo né? Contra a família Sarney. Aí fui ver se é um bom governo. Governo? Maranhão está no mesmo problema dos outros estados, está quebradinho, devendo para todo mundo, salário atrasado. Aliás... E essa senhora diz que eu sou preconceituoso. Eu acho que ele deveria se informar e deixar o preconceito de lado. É a senhora. Não tem que ter ideologia. Tem que criticar o que está certo e o que está errado. Não importa que lado está. O Marne Barcelos falou, não sei onde é que a gente vai parar, né? Percebendo que Roberto Jefferson é uma das pessoas que manda no Brasil. José Sarney também, olha. Ontem nós falávamos exatamente de Flávio Dino. Vetou ministro. Porque exatamente Sarney foi lá, conversou com o Temer, vetou ministro. Porque o ministro do Trabalho era para ser outro. Exatamente. Dino. Era o Pedro Fernandes. Pedro Fernandes, que é aliado hoje de Flávio Dino, lá no Maranhão. Governador, olha, nós estamos submetidos, como diz bem o Vitorino, com muita propriedade, ao Norte e Nordeste. Nada contra o Nordeste, que é lindíssimo, nada contra o Norte, nada contra o Maranhão, que aliás, São Luís é uma belíssima cidade, muito velha e tal, tá tudo depauperado lá, mas tudo bem. Agora, é contra esta
potência que se tornaram os estados do Norte e Nordeste dentro da política brasileira. Então, nós do Sul é que temos que sustentar tudo isso. Esse é o grande problema do país. Enquanto não mudar, fazer uma legislação parecida com os americanos, se copia tanto os americanos aqui, por que não dá para copiar também poderia, o tipo de legislação? Estados independentes, donos do... O senhor tem a sua grana, essa é a sua grana. Copia o que dá certo. Agora, você acha que a política nordestina e a política do Norte e Nordeste, você acha que eles vão permitir, vão abrir mão dessa mamata, o dinheiro que vai do Sul e do Sudeste para lá? Você acha que eles vão abrir mão? A única forma de fazer isso é repactuar, uma repactuação nacional. Mas eles não vão aceitar, porque ninguém quer abrir mão de poder e de dinheiro. Não. O estado de Pernambuco recebe 6 vezes o que arrecada, Mário Barcelos. Eu sei. O Maranhão, do Fábio Dino lá, coisa e tal, que essa senhora acha maravilhoso, que está fazendo um governo que também está recebendo muita crítica. Vai acabar voltando a família Sarney, sabia? Nota o que eu estou dizendo. Vai, a filha dele vai acabar voltando, sabe? Então, assim, a Margaret Thatcher disse, cada vez que eu der uma libra para um inglês, eu estou tirando a libra de um inglês. Cada vez que eu sustentar alguém que não trabalha, alguém está trabalhando sem receber. Você vê, toda a comunidade europeia, quais são os 3 países que enfrentam a maior crise social e econômica? São exatamente os 3 países de governos socialistas. Grécia, Itália? Não, Grécia, Espanha e Portugal. Mas a Itália também. A Itália guinou. E a Alemanha, que tipo de governo tem a Alemanha? Angela Merkel, ainda, mas a Alemanha está guinando à direita. Como a Áustria foi para a direita. Como a Áustria foi para a direita. Então, assim, o que está acontecendo é simples. Você olha onde está o problema, aí o que acontece? Aí vem governo de centro, ou governo de direita, como se chama, os reacionários. Não, reacionário é a esquerda. Não tem nada mais reacionário e fascista do que a esquerda. Mas eles usaram essa palavra, agora virou mantra, né? Tecla que aperta, fascista. Não tem nada mais fascista que a esquerda. Atualidades... O Atualidades Pampa é aqui mesmo, nesse canal que você está vendo. Exatamente. E esse é o Vitorino. Mas que camisa bonita. Eu queria só concluir... Agora de vermelho, então, ele não vai parar. A crise que atinge a Europa hoje é uma crise muito mais de ordem social ligada aos imigrantes que propriamente econômica. A crise econômica hoje estacionou em Portugal, Espanha e Grécia. Exatamente os 3 países que têm governos socialistas. Aí vem um governo de centro, de direita, aí impõe medidas drásticas, duras, reduz benefícios do funcionalismo público, reduz a máquina, coisa e tal, aí fica todo mundo brabinho, elege outro de esquerda, que vai lá e destrói tudo de novo. Aí tem que recomeçar. Aí vai, sabe, é um ciclo nojento. É um ciclo nojento, porque ninguém consegue uma evolução. Por que o Barack Obama, com toda a popularidade dele, perdeu a eleição? E o Barack Obama é popular nos Estados Unidos. Não perdeu a eleição, foi a Hillary que ele foi escolhido a personalidade do ano. Sim, mas a Hillary perdeu a eleição, mas o Barack Obama fez... pelas atrapalhadas dela no passado. Porque ela teria condições. Aliás, ela ganhou a eleição. Exatamente. Ela ganhou. É uma votação absoluta. Votação 3 milhões de votos a mais. Ele ganhou no colégio eleitoral. Votação absoluta. Vamos deixar um pouquinho a Jéssica falar. Ela não falou nada. Eu falei, né? Hoje o Vitorino tá com a corda toda, meu Deus. Mas deixa ele falar bastante. Eu vou embora. Não vai, querido. Tu pode falar, só, né? Dá uma trégua pra gente. Agora que ele tá com a Hilux 0 km, então... Ai, Carla, eu tô com uma notícia aqui triste. Triste, mas muito triste. Vocês lembram que em setembro do ano passado a polícia encontrou 2 corpos de 2 crianças esquartejadas, sem as cabeças, dentro de caixas de sabão em pó, que nem eram daqui, que eram de uma marca de Pernambuco. Vocês lembram dessa história? Claro. Achavam que se tratava de 2 crianças que estavam sendo procuradas. Olha aí as imagens. Então, a Polícia Civil prendeu 3 suspeitos de matar essas crianças e ainda busca por mais 3 foragidos ligados, todos eles ligados a um templo na região metropolitana de Porto Alegre, que estariam ligados ao esquartejamento destas 2 crianças, né, no ano passado. Os corpos, então, foram encontrados sem as cabeças, né, e de acordo com a Polícia Civil, as investigações levaram até um homem que se intitula Bruxo. E há mais uma pessoa que teria encomendado um ritual satânico.
Até que ponto isso chega? Os animais já não devem ser sacrificados por essas coisas. Agora, seres humanos? Eu não sei, eu li essa história e me chocou. Era melhor que essas crianças estivessem perdidas, sei lá, a história não seria tão trágica. Agora, matar, esquartejar essas crianças para um ritual satânico, sério. Eu não acredito que os seres... Não são seres humanos essas pessoas que fizeram isso com essas crianças, né? Independente se eram crianças ou qualquer pessoa não merece passar por isso. Mas não são seres humanos. Isso é desumano fazer o que eles fizeram. A investigação envolve a 2ª Delegacia de Polícia e a Delegacia de Homicídios de Novo Hamburgo. Eles ainda estão atrás desses 3 outros foragidos. Seguiu investigando. Esses corpos realmente apareceram em setembro. Pertenciam a um menino, segundo o exame de DNA, não conseguiram identificar exatamente quem eram, mas a um menino entre 8 e 10 anos e uma menina por volta de 12 anos. Se sabe que eles tinham a mesma mãe, mas pais diferentes, então suspeita-se que a mãe também morreu, porque as crianças, ninguém procurou pelas crianças. Então a polícia também desconfia que essas crianças, elas não são gaúchas, elas são de outro estado, essa é a linha de investigação. E uma das crianças estava alcoolizada e a partir disso eles foram atrás então desses rituais e tal e chegaram nessas 3 pessoas. Eles foram presos no dia 27 de dezembro, mas a polícia divulgou só agora porque eles estavam atrás dos crânios dos 2 corpos. Mas os crânios não foram encontrados, então a polícia divulgou, mas não divulgou o nome ainda dos suspeitos. Não, ainda não. São não. 3 presos e mais 3 foragidos. Uma notícia dessa estraga a gente, né? Não, olha, Agora, tá. Estraga a gente. E tem gente que ainda é contra a pena de morte. Pois era isso que eu ia dizer. O que você acha? merece? Qual é a condenação? Pena de morte para um vagabundo desses. Não tem outra alternativa para ritual satânico. Mas isso é uma barbaridade. Em pleno século XXI, as pessoas apelarem para esse tipo de coisa. 2 crianças, 2 inocentes, ainda embebedam uma criança para a criança... Ou então como eles fazem no Sri Lanka ou no Camboja. Quando você mata uma criança, eles entregam você para a família da vítima. Pode fazer. Família da vítima. Seria uma boa. Olha, atualidades@pampa.com.br. Boa tarde, Carla e bancada. Esse é o Carlos Roberto Prates Thomas. Estamos a 10 meses das eleições presidenciais. O candidato que lidera todas as pesquisas eleitorais feitas até agora está prestes a ser condenado. Faltam apenas 3 semanas. Tudo indica que será condenado em segunda instância e, consequentemente, impedido de disputar as eleições. Poderá, inclusive, ser preso. Sei que muitos eleitores estão indecisos, mas com certeza Lula chegaria ao segundo turno caso não fosse impedido. Seria isso bom para o Brasil? Não seria melhor para os opositores de Lula vencê-los nas urnas? Uma derrota nas urnas com certeza seria muito pior para a reputação do petista. Eu, Carlos, tenho que te dizer o seguinte, o Carlos é sempre muito respeitoso, ele é de esquerda, ele diz que vota no Lula e tudo mais. Não é por ser o Lula. O Lula é como uma pessoa qualquer. A pessoa condenada em segunda instância perde os direitos políticos. Ponto. Vai para o Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. É simples. É simples. Não é por ser o Lula. Não, o Lula, se cometeu algum delito, alguma irregularidade, já foi condenado em segunda instância. Em primeira instância, perdão. Vai a julgamento em segunda instância, ser condenado em segunda instância, assim como qualquer outro cidadão brasileiro, tem que ficar inelegível, não é isso, Gustavo? É, o que diz a lei, mas a lei do Brasil foi feita para ser interpretada, para ser analisada, para ser mudada, para ser adulterada, violentada. Nada no Brasil é tão violentado quanto a lei. Então, eu continuo mantendo a minha tese, mesmo que o Lula seja condenado, vai ter uma liminarzinha de última hora que vai liberar ele para a eleição. Aliás, hoje a defesa do Lula tentou mais uma vez? Ele quer ser ouvido de novo. Não, e diz que vai vir para cá dia 22 já, vai ficar com os manifestantes. Quer ser ouvido, quer ser não sei o quê, quer ser isso, quer ser aquilo. É mais uma tentativa. Ele quer palco, né? O Lula quer palco. O Lula Mas isso já foi recusado uma vez. Agora, a internet é devastadora nesse ponto, hein? Apesar dos sites aí de esquerda, a turma que apoia o Lula começar a fazer barulho já na internet,
Mas a internet é devastadora. Os vídeos do Lula, as entrevistas que ele dá, as coisas que gravaram nas convenções do PT, as barbaridades que ele diz, coisas do tipo, eu falei os números lá na hora. Na hora eu faço aquela coisa e digo qualquer número. As pessoas acreditam porque ninguém vai checar os números. Que absurdo. Sabe? Umas coisas desse tipo. Eu não tenho paciência para ler, nunca li. Eu não leio mesmo. E quem quiser que leia por mim, sabe? Umas coisas assim, umas coisas absurdas. E tem gente que acredita nesse sujeito. Tem gente que ainda vota no Lula. Desculpe os eleitores do Lula, mas, puxa vida, vocês podiam fazer um pouquinho mais pelo Brasil. Porque, já não basta o que fizeram durante mais de 13 anos, arrebentaram com a economia brasileira. Agora vem o Temer aí, que era parceiro, não esqueça. Exatamente, estava junto no time. Era parceiro, era aqui, 50-50 no Brasil, tá? Até porque quando o Temer sair, metade dessa turma dele vai responder ações da justiça, inclusive o Temer. Então, aí agora todo mundo, porque o Temer... Mas era 50-50 até um ano e pouco atrás. Rachômetro. Aí tem gente que ainda vota, que faz campanha porque o Lula, porque... Tadinho. Pelo amor de Deus, gente. Não ter nenhuma noção mesmo. Dona Carla, ontem o Vitorino citou Dom João VI. E no momento em que ele citou Dom João VI, nós falávamos da fuga do Dom João VI com todo o dinheiro que existia no Brasil, colocou no navio e levou tudo. Brasil totalmente falido desde aquele momento. Se pensava naquela oportunidade que teríamos uma guerra com Portugal. E eu quero mostrar para vocês um dos livros, são 3 livros, eu li os 3 livros, é uma trilogia do Laurentino Gomes, o mesmo autor de 1808, 1822 e 1899. Essa obra, ele ganhou o prêmio Jabuti pelo 1808, ganhou uma série de prêmios, né? Um livro, encadernação lindíssima e tal, e o conteúdo também é muito lindo. Conta toda a história de Pedro I, a história de Leopoldina, da Áustria, né, que casa com Dom Pedro I e é mãe do Dom Pedro II. Por isso que ele saiu alto, loiro, de olhos claros. Ele tinha 1,90 m, né, o Dom Pedro II. Né? Além da sua cultura, ele tinha um problema que ele tinha a voz muito fina, ele tinha vergonha de falar. Mas um dos aspectos interessantes é muita coisa, são 3 livros, o primeiro, 1808, deve ter umas 500 páginas, mais que esse aqui que deve ter umas 350 páginas. Eu li os 3 livros alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, esses livros são recentes, mas um dos aspectos importantes, além de todo aquilo, o Brasil teria nascido para não dar certo. Você vê que foi um golpe de sorte de alguns líderes que apoiaram o Dom Pedro naquela oportunidade. Mas um aspecto que eu pensei, né, e que não esqueci lendo esses 3 livros, foi de que nesta época o Brasil tem em torno de 20 milhões de habitantes, se não me falha a memória, e você sabe que em cada 10 habitantes do Brasil da época, apenas um sabia ler e escrever? Ler e escrever, isso não quer dizer que ele tivesse cultura e tal, sabia ler e escrever, era um tipo analfabeto, um pouquinho mais que analfabeto funcional. Em cada 10 brasileiros, um apenas sabia ler e escrever. E eu pergunto, será que mudou muito hoje? Não, acho que não, Marcos. Porque tem muita gente analfabeto funcional, nessas coisas todas. Então eu recomendo para vocês, ontem nós conversamos isso, até eu me enganei, eu falei da Caixa, não sei porque veio Caixa, mas foi o Banco do Brasil que ficou fechado anos, né? E levou tudo que tinha no Banco do Brasil, né? Vou levar tudo. Raspou, vamos raspar os cofres, essa gentalha aqui. E a Carlota Joaquina disse, nunca mais volto nessa coisa, e ela limpou os pés, né, da poeira do Rio de Janeiro para nunca mais voltar aqui. Feia. Se eu já vi uma mulher feia na minha vida, era essa Carlota Joaquina. Eu vi mais do que a mulher lá do Charles, do... O quê? Aquela príncipe, aquela era a gata? A duquesa da Cornualha. Isso. Ela, além de ser manca, ela tinha um problema, isso aí acontece, né? Isso acontece com qualquer pessoa. Mas ela tinha problema de bexiga, aquelas doenças que dão no rosto, aquela coisa que dá aquele... Fica assim com crateras. Como é que é o nome daquilo? Catapora, uma espécie de catapora, não sei. Mas você está destruindo a mulher do cara, mano. Não, mas o que ela fez pro Brasil, depois de ter explorado, mas leva todo o dinheiro... Sabia que meu apelido é Carlota? Hein? Meu apelido é Carlota. Então você está também mal. Eu melhorei um pouquinho, né? Então, eu gostaria de recomendar para as pessoas que querem conhecer a história do Brasil. Tem cenas que ele relata aqui desse Dom João VI, que eu não vou repetir aqui para vocês, porque são cenas lá de um relacionamento que ele tinha com determinadas pessoas. E o Dom Pedro I puxou o temperamento da mãe.
porque a mãe ela adorava sexo, né? Adorava sexo e tal, e esse Dom João VI era bem diferenciado. E ele herdou isso da mãe, tanto é que ele teve centenas de amantes e muitos outros filhos. A mulher do Dom Pedro I? Não, a mulher do Dom João VI. Sim. Ele casa-se com a Leopoldina morre de tristeza em função das amantes que ele tinha. Todo dia aparecia uma amante nova, ele pedia perdão, e ela perdoava e tal. Era outro tipo de criação. Ela era uma mulher culta, né? Ele não era um homem culto. Dom Pedro I, Dom Pedro II, sim. Dom Pedro II era amigo de Victor Hugo, era amigo do Dr. Charcot, o grande mestre de Freud. Quer dizer, o nível de amizades dele na Europa eram as mais altas e mais imponentes figuras culturais da Europa. Ele falava francês melhor ou igual à língua portuguesa, o Dom Pedro II. Eu sou fã de carteirinha desse homem extraordinário, né? Mas era imperador e mudou o Brasil. Recomendo a vocês, então, depois do Suspiro do Vitorino, recomendo a vocês essa trilogia, essa obra sobre a história do Brasil. Suspira, Vitorino. Aqui no sul.com.br, anticoncepcional masculino será testado em abril para aqueles homens que adoram sexo. Não é mais só a mulher que vai ter que tomar o anticoncepcional. O Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano dos Estados Unidos desenvolveu um gel contraceptivo masculino que bloqueia temporariamente a produção de esperma no corpo humano. O novo método começa a ser testado em abril com 400 casais. Os testes durarão aproximadamente 4 anos e serão realizados com parceiros dos Estados Unidos, Itália, Grã-Bretanha. Vai demorar para chegar aqui nos Estados Unidos. 4 anos lá para chegar aqui. Sim, mas ele inibe a produção de esperma ou de espermatozoides? Está escrito aqui, batizado de Nestoronegel. O produto contém 2 hormônios sintéticos, testosterona e progestagênio. O progestagênio impede os testículos de produzir testosterona suficiente para o nível normal de esperma. E a testosterona substitutiva é necessária para contrastar o equilíbrio hormonal, mas sem produzir espermatozoides. Para o cara não ficar pastel, né? Para o cara não ficar... Pois tem um outro... Não, ficou bem explicado. Tem um outro anticoncepcional que estava também... Tem, mulher feia, é um anticoncepcional maravilhoso. Não começa. Mas não foi liberado. Chicão não veio. Chicão não veio, eu tenho que manter o machismo. Eu sou Vitorino. Não fala do Chicão, xingaram. Ontem falaram. Jéssica, fala do Chicão só quando ele tá e não pode falar pelas costas mais. Não, mas eu adoro falar de Chicão. Aliás, sobre Chicão Tofani, Chicão, ele tá realmente doente. O Chicão, ele teve uma inflamação, parece, no dente. Ele tem uma doença muito séria, que é a doença de Crohn. Isso. E parece que essa bactéria, então, está alojada dele é muito baixa. No intestino, algo do tipo. Ele vai fazer um exame amanhã. E a partir desse exame, os médicos, então, vão decidir qual é o procedimento que deve ser adotado. Então, amanhã a gente traz mais novidades a respeito do Chicão Tofani. Mandou um abraço a todos. Provavelmente está nos assistindo, deve estar lá de castigo, inclusive, nos assistindo. Na piscina. Na piscina, olhando, vendo o que o Vitorino está falando. Mas semana que vem, se Deus quiser, Chicão Tofani e Magda Beatriz, que retorna de férias. Nossa bancada, então, estará completa no dia 8. Eu tenho uma pergunta para o senhor Vitorino. Um cidadão me abordou na rua hoje e pergunta lá para aquele advogado lá, o tal de Vitorino, se uma mulher me assediar sexualmente, é assédio sexual como se eu assediasse uma mulher? Sim. Claro. Pode fazer uma denúncia? Pode. Óbvio. Então o Chicão podia fazer todo dia denúncia de ser assediado. Mas ele gosta de ser assediado. O Chicão não gosta. Você reclama do assédio quando você não gosta. O Chicão gosta, adora levar tiro, então deixa ele. Então o homem pode registrar um boletim de ocorrência, tem que ter... A gente brinca, Marli, mas você sabe que existe... Não, estou fazendo pergunta séria. Só a Maria da Penha que o homem não pode registrar, mas assédio sexual, que eu acho, tem gente que já me xingou, ficou bravo comigo, mas eu já disse, a lei Maria da Penha, para mim, é inconstitucional, porque a Constituição proíbe preconceito e distinção de gênero. E a Lei Maria da Penha prega a distinção de gênero. Eu acho que o enunciado da Lei Maria da Penha é lei contra a violência doméstica contra a mulher. Tinha que tirar o contra a mulher. A Lei Maria da Penha deveria ser lei contra a violência doméstica. Porque tem homem que apanha da mulher. Eu conheço alguns. Que tem. E tem homem que é assediado, por exemplo, nas empresas.
não é tão raro assim superiores mulheres assediarem homens mais jovens. Um homem bonito como você Nesse deve ter caso, sido muito assediado. Mas eu tenho, graças a Deus, ser assediado. Olha, tem Nesse caso, bastante do jeito que eu tu tô. acredita que no caso da mulher assediar o homem, a mulher que tem o maior poder dentro da empresa e tal, assediar, é caso de assédio? Não, olha bem, se for provar, se você provar em juízo, porque eu acho que a produção de provas em juízo, ela é mais difícil. A palavra da mulher tem mais valor para uma acusação de assédio do que a palavra do homem. Olha é mais bem, ou menos uma na relação mesma de posição. trabalho. Numa relação de trabalho. O trabalhador ou seja, é mais fraco. O sujeito dizer para a chefe dele, uma cinquentona lá, coisa e tal, que dá em cima de um garoto de 27, 28, bonitinho, engraçadinho, coisa e tal. O garoto diz, olha, entra com uma ação e reclama, olha, minha chefe está me assediando, já disse para mim ir na casa dela, ou quer me levar no motel tal, coisa e tal. Não pense que isso é a coisa mais rara do mundo, não, hein? Não pense que isso é a coisa mais rara do mundo. Mas é com as mulheres. Mas com as mulheres é infinitamente maior. E o homem... o assédio da mulher é menos violento. Porque vamos entender uma coisa. O homem tem uma supremacia física sobre a mulher. Isso traz um componente também de agressividade, muitas vezes, que ganha no tecido social um processo de rejeição. Por exemplo, lembra de um Big Brother que teve um dos participantes que meteu o dedo na cara da menina, emparedou a menina, coisa e tal? A coisa foi parar na delegacia? Sim, eles estão namorando, né? Eles estão namorando? Sim, estão juntos até hoje. Então, quer dizer, veja você como são muitas as facetas e os componentes que envolvem uma discussão sobre o assédio. Quer dizer, o que é assédio hoje pode ser amanhã uma conquista, pode ser... Pô, a Jéssica acabou de dar um exemplo aqui devastador. O rapaz teve que dar satisfação para a delegada da mulher no Rio de Janeiro quando terminou o programa lá, o Big Brother. E hoje os dois estão namorando. Vitorino, o feminismo está crescendo tanto no mundo que agora eles querem criar a figura de Deus mulher. Eu comentei, se agora eles querem mudar o Pai Nosso, por que não Mãe Nossa que está aí no céu? Não, daí já é demais. Não, estou dizendo. Não, aí já perdeu. Existem movimentos dentro da própria Igreja Católica. Por que é Pai Nosso que está no céu? Por que não é Mãe Nossa que está no céu? É verdade que eu estou dizendo, eu não estou brincando. Quando eu disse do imposto do vento que todo mundo riu de mim, está aí. Sim. Mãe Nossa que está no céu. Por que não é Mãe Nossa? Se a Virgem Maria, se toda essa história que a gente conhece da Igreja Católica, né? Mas tem o Ave Maria já. Ave Maria cheia de graça. Isso é. Tem Ave Maria, isso aí de que não tem Pai que Nosso, fazer. Ave Maria, tem pros dois. Ainda falando no direito das mulheres, tem uma notícia aqui sobre a Islândia que criou uma lei sobre a igualdade salarial entre mulheres e homens. A Islândia se tornou o primeiro país do mundo a colocar em vigor essa lei que legaliza a igualdade de salário entre homens e mulheres. Eu acho uma lei legal. Está aí uma lei que deveria ser adotada. Para um pouquinho. Você contrata um motorista para um determinado veículo da sua empresa. Aí tem outro veículo exatamente igual. Você contrata uma motorista mulher, vai pagar menos? Por quê? Não. Olha bem. Já existe a lei trabalhista brasileira, já cobra a equiparação salarial, né? Mas só que você tem que recorrer à justiça para isso, quando isso deveria ser aplicado como uma lei absoluta, né? Uma lei absoluta. Então, eu não sei, tomara que na Islândia sirva de exemplo para outros países, mas aqui no Brasil a lei já prevê. Eu lembro de isonomia uma ação de marketing de um restaurante de São Paulo que colocou no cardápio o mesmo prato para homens e mulheres. Por exemplo, bife à milanesa. Aí inventei, bife à milanesa. Homens, R$50. Mulheres, R$40. Homem come mais? Não foi por isso. E as pessoas perguntavam, mas como assim? Por que para homem é R$50 e para mulher é 40? A mulher, quando está no mesmo cargo que o homem, não recebe X a menos, X% a menos. Então ela deve pagar menos. Então ela deve pagar menos. Legal, foi uma ação bem bacana, né? Legal, inteligente. Neste caso foi bem. Isso não acontece no serviço público. No serviço público a gente sabe que a lei obriga. Mas já que você falando em restaurante, e uma das características desse programa é exatamente emendar um assunto no outro. Principalmente com o senhor. O geral... Não, todo mundo faz isso. Agora eu vou defender o agora tu vem com Nietzsche. Eu não. Tu vem com Nietzsche ou falar dos buracos de Porto Alegre. Olha aqui. É agressivo, né? Eu acho que tu emenda o teu próprio assunto. Daqui a pouco tu começa a falar e voltando a Roberto Jefferson. Olha que cabeça bonita.
Tá todo mundo elogiando a Camila. Eu tô dizendo. Todo mundo não, alguns não. Alguns estão xingando. Olha só, gente, o governador Geraldo Alckmin deu uma entrevista hoje dizendo que vai vetar a lei. Teve um deputado lá, um tal de Feliciano... Da carne, segunda-feira. Feliciano Silva, Feliciano Júnior, proibindo os restaurantes em todo o estado de São Paulo de servir qualquer prato com carne nas segundas-feiras, inclusive os restaurantes da máquina pública, os restaurantes públicos. Mas por que isso? Gente, não, olha a lei idiota que o cara propôs. Qual é a justificativa? E o mais idiota de tudo, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou essa barbaridade. O povo tem que virar vegetariano. Aprovaram, proibido segunda-feira, toda segunda-feira, segundo a gloriosa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fica proibido servir carne em qualquer restaurante do Estado de São Paulo, incluindo os restaurantes públicos. Mas qual é a justificativa? Eles fizeram um acordo com os abatedores, sei lá, para diminuir o consumo de boi com a vaca. Fizeram acordo com o boi com a vaca. De Deus. É a única... O frango também é proteína. O governador Geraldo Alckmin hoje veio a público e disse projeto de lei 76/2017. Ele disse, não, eu vou vetar, isso que é um absurdo. Aí ele perguntou, como é que a Assembleia aprovou isso? Gente, a gente tem tanta coisa que precisa ser aprovada, daí um negócio desse é aprovado assim, ó. Deputado do PSC. Tem essa turma, negócio dos cristãos, não sei o que, né? Mas não tem nada a ver com o Feliciano, aquele lá de Brasília. Eu pesquisei hoje à tarde, não tem nenhuma relação familiar, nada. É Feliciano Filho, ou Feliciano Júnior, uma coisa assim, deputado estadual do PSC de São Paulo, que propôs essa bobagem e a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a bobagem. Meu Deus. Aí o governador Geraldo Alckmin disse, não vou aprovar isso aí, vou vetar essa barbaridade aí. Nossa foto já está no Facebook. Um abraço bem especial para Dina Almeida. Alegria, alegria, tudo de melhor para esta bancada maluca. A Lisiane, bancada linda, gente do bem, animada, feliz, adoro todos vocês. Silvio, Vitorino, já ouviu falar do novo presidente do Brasil, Célio Ribeiro? Pergunta ele. A Marília Célio Dias. Ribeiro? Eu nunca ouvi falar. Não, eu conheço a maravilhosa Célia Ribeiro, quem eu tenho o maior respeito, o maior carinho, uma das grandes jornalistas desse estado, foi editora do Caderno de Variedades, de vários cadernos do jornal Zero Hora, uma pessoa e de uma educação, de uma gentileza, assim. Ela é rafiné. Grande Célia Ribeiro. Essa eu votaria para presidente. Olha só a nossa foto. Vou mostrar para vocês agora na telinha. Tá lá, ó. E a Tânia perguntou o que aconteceu com o braço da Carla. Olha o que fica uma foto, né? O meu braço está aqui e ele passa por trás do braço da Jéssica. Parece que o meu braço está com uma tipóia. Ela estava preocupada, não aconteceu nada com o meu braço. Verdade. Esse braço aqui é da Jéssica. Não, e a tua mão que está na frente parece a mão do outro braço. Tá estranho. É verdade, Jéssica. Então, assim, ó, não aconteceu nada comigo. Os meus dois braços estão intactos, graças a Deus. Posso fazer uma homenagem? Aqui, claro. Deve. Eu quero fazer uma homenagem ao aniversariante de hoje, que infelizmente está em estado de coma, Michael Schumacher. O grande campeão mundial, que foi campeão por 7 vezes, né? E a família dele já gastou 110 milhões de reais, 28 milhões de euros no tratamento. Toda a fortuna que ele ganhou. Não. Eu achava isso também. Não? Agora veio à luz. Ele recebeu, durante toda a carreira, entre salários, premiações e acordos com patrocinadores, 840 milhões de euros. 840 milhões de euros. Ele não guardou tudo. Certamente a liquidez dele não está muito fora desses 100 milhões de euros. As informações que mas você a tem... informação que eu tenho, né? Mas ele tem patrimônio, então a viúva, venda e tal. Agora, manter uma pessoa... e não tem uma foto dele mais. Não tem absolutamente nada a respeito disso, né? Ele fica trancafiado na Suíça, né? Na residência agora vem a pergunta, quem é que teria coragem de mandar chegar lá e desligar a máquina? Fazer eutanásia. Olha a dor do familiar nessa hora. Isso não é uma eutanásia. Isso não é uma eutanásia. Se é desligar a máquina... Porque
Não, eutanásia é assim, a pessoa está em estado terminal e não tem tratamento, não faz nada, não. Nesse caso dele, seria também uma eutanásia? Eu não consigo entender. Desligar as máquinas. Se alguém puxar a tomadinha... Assim. Só o fato de desligar as máquinas já seria Se alguém puxar a tomadinha... Aquele filme A Garota de Ouro, com a Hilary Swank, aquilo, né? Você lembra aquele filme maravilhoso? Ela lutadora recebe aquele soco pela... Porque assim, a medicina veio para melhorar a nossa saúde, e não para manter a pessoa nessa... Mas para manter a pessoa, porque assim, ó, ela não tem a mínima possibilidade de se recuperar, não tem expectativa, não vai ter uma melhora, ele tem chance, ele não tem chance. Ele simplesmente sobrevive porque ele está ligado a uma máquina. O cérebro. E essa máquina não vai conseguir fazer com que ele retorne e que ele seja um dia, né, uma pessoa que consiga interagir, nem nada parecido. Ele estava nos Alpes Suíços. Ele está definhando. Esquiando, aí ele cai e bate com a cabeça na pedra. Se ele pudesse responder, certamente ele diria o que eu peço, já disse para minhas irmãs, se alguma coisa me acontecer, desligue a máquina. Eu também já disse isso para minha família. Desligue a máquina, por favor. Eu sou doador de órgãos. Se der para aproveitar, não vai aproveitar muita coisa, mas o que der para aproveitar... O cabelo vai dar. O cabelo vai dar. Tudo já. O que restar do cabelo. Me recortem, tirem o que der, o que eu puder fazer de bem para alguém. Mudar de assunto, pelo amor de Deus. Deixa eu elogiar o Vitorino, então. Boa. Vou elogiar, porque tem bastante gente aqui falando da tua camisa, Vitorino. Opa, que legal. Aqui, ó. Boa noite, bancada. Gente linda e elegante. O Vitorino está gatíssimo com essa camisa vermelha. Nossa, Bianca Volpato. Obrigado. Mas daí tem outra telespectadora que não conseguiu. Boa noite, Carla. É a Jéssica hoje, viu? Tu vais ler desta vez o meu WhatsApp? Tô lendo. Hoje o Vitorino está parecendo um ketchup dito com essa camisa. Brincadeiras à parte, um bom ano a todos. César Canarim, de Porto Alegre. Tava demorando a sacanagem. A Tânia Regina Colorado aqui no Facebook também botou: Nenê, você ficou um gato com essa camisa vermelha. Use mais vezes. Você rejuvenesceu 90%. Obrigado. Obrigado. É que o vermelho é a cor do ano, né? É verdade. É a cor do ano. Então, gente, deixa eu de brechó essa camisa? Não, é uma camisa minha. Tem que ser de brechó. Pra onde ela veio? Alguém te doou? O Marne tá se cobrando, né? Que ficou falando das dele. Essa camisa eu acho que eu comprei. Deixa eu ver. No Recife? Não. Essa camisa é uma camisa que eu comprei no ano passado. Eu tenho ela já há um bom tempo. Na Saara, lá no Rio? Não. Acho que foi na Crawford. Acho que foi na... As minhas camisas eu gosto Crawford ou Brooksfield. Mas, excepcionalmente... Sabe que eu vou te dizer, o Chicão já do meu lado disse que a marca dele agora vai desenvolver, enfim... As camisas de manga curta. Umas camisas de manga curta, que diz que em Nova York é a última moda, só não pode ter bolsinho, segundo ele. Ela vai girando, né? A moda vai... Camisa sem bolso não me interessa. Sendo reinventada. Reinventada. Deixa eu dar um recado de utilidade pública aqui. Gente, tem uma mensagem... que hoje já começou a tomar conta do WhatsApp e é um spam, mas é um spam que contém vírus, é vírus de Android, é um vírus raro, mas ele se instala também no sistema Android, tá? Uma mensagem que fala assim, ó, quem trabalhou de 98 a 2016, carteira assinada, tem direito a receber 2 salários mínimos, Confira o seu nome na lista, vê se você pode sacar, e ali tem um valor de R$ 1.760, lista completa, aí tem um endereço, saques liberados até 13 de janeiro. Isso é vírus, gente, é sacanagem. Não cliquem nesse atalho, porque esse atalho não existe. Esse atalho, na verdade, vai disparar um executável que vem junto com essa mensagem. Ele vai baixar e trazer um executável que vai disparar um executável e instalar o vírus na sua máquina. É vírus de Android. Para quem pensa que só existe vírus para o sistema Windows, não, tem vírus de Android também. E esse aqui é um vírus para Android. Então, não cliquem, deletem imediatamente a mensagem que fala de carteira assinada, caixa 2, não sei o quê, 2 salários mínimos, quem trabalhou de 98 a 2000, é vírus. Não cliquem em nada, deletem a mensagem, se possível, sem ler. Quero também fazer uma homenagem hoje, mandar um parabéns especial para Karina Cartomante, a cartomante do Chicão, mais conhecida como cartomante do Chicão. Ela está de aniversário, então feliz aniversário, Karina, ela que é amiga de todos nós da bancada. Boa noite, Carla. Eu tenho 51 anos e trabalho desde os 16. Nas empresas que trabalhei e trabalho, nunca vi mulher ganhar menos exercendo a mesma função que homem.
Para mim, isso é lenda urbana, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, diz o Júlio de Oliveira. Não é não, Júlio. Não é não. Claro É só olhar as ações trabalhistas, está cheio de ações trabalhistas aí pedindo equiparação salarial, pedindo uma série de coisas. Infelizmente ainda existe. Pouco, mas existe. Já normalmente são os homens, né, que desvalorizam essa luta. Acho engraçado isso, que as mulheres acreditam. Já o Henrique diz o seguinte, Carla pergunta ao Gustavo a diferença entre eutanásia e ortotanásia. Abraço, o Henrique de Petrópolis. Sabe a diferença? Senão a gente pergunta aqui para o Google. Agora ele me deu. Vamos perguntar para o Google, porque a eutanásia eu conheço, a ortotanásia... Deve ser a retirada de um membro, alguma coisa assim. Não sei, eu não sei. Honestamente, eu não sei. Mas então, enquanto isso, o Google responde rapidinho. Eu tenho uma notícia bombástica. A França vai instalar telefone fixo em celas dos presídios, né? Isso é uma ideia do presidente Macron, né, que tem apenas 40 anos de idade, o jovem presidente francês. A ideia é inaugurar as primeiras linhas até o final deste ano. Mais de 50 mil celas em 178 prisões serão contempladas, segundo o jornal Le Monde, que é o mais importante jornal, junto com o Figaro. Bom, na tentativa de combater o tráfico de celulares. Mas essas pessoas, para ligar, elas só poderão ligar para determinados números que elas vão dar e o próprio diretor do presídio, os seus assistentes sociais, irão dizer se eles podem ou não podem ligar para aquele número. Será tudo confirmado. Não é assim, né? Vou chegar hoje, tomar conta do telefone e vai ligar. Não, vai ser tudo assim. 50 mil telefones serão instalados em celas dos presídios franceses. É uma ideia interessante, que não sei se vai funcionar na França, provavelmente vai funcionar na França. No Brasil não funcionaria, né? A primeira coisa seria lá e já roubariam dentro da própria cela. Não ia vingar. Ou já ia descobrir um jeito de fazer ligação internacional. Você sabe que lá em São Paulo, um dia, descobriram um telefone de rua que fazia ligação internacional. Aí eu passava, tinha uma fila de 10, 15 pessoas, só naquele orelhão, né? Era um orelhão, né? Aí eu, não, é barbada, ele faz DDD e DDI de graça. Então o cidadão ligava para a França, ligava para a Alemanha, ligava para... Hoje em dia, pelo WhatsApp, você fala com a China. Não, mas isso há 10 anos atrás, era assim. Dia, né? Aliás, o próprio sistema de tarifação, Marne, das empresas de telefonia vai ter que mudar. É muito caro o telefone. Elas vão se tornar, aos poucos, muito mais prestadoras de serviço. Elas vão disponibilizar uma linha digital para qualquer tipo de operação. A telefonia tal qual nós conhecemos vai acabar, vai virar voz sobre IP. Aliás, já é voz sobre IP, né? Mas vai virar um voz sobre IP via aplicativo. Eu acho que com o tempo, a telefonia tal qual nós conhecemos... Acaba. Olha, achei aqui no Brasil Escola, da UOL, o que significa ortotanásia. Ortotanásia é o nome dado ao processo pelo qual se opta por não submeter um paciente terminal a procedimentos invasivos que adiam sua morte, mas, ao mesmo tempo, comprometem sua qualidade de vida. Assim, a ortotanásia foca na adoção de procedimentos paliativos, buscando o controle da dor e de outros. Ou seja, a pessoa quer morrer com dignidade, não quer ser retalhada. Exatamente. Eu acho que um dos exemplos que pode se dar isso é uma religião, eu acho que são adventistas, né, Marli? Que proíbem a transfusão de sangue. E em casos extremos, a proibição da transfusão de sangue, ela pode levar à morte, né? A não transfusão de sangue pode levar à morte. Eu não sei se ficaria qualificado. Eu confesso a você que essa palavra eu já tinha ouvido, mas não sabia exatamente. Olha, tem mais uma palavra interessante nessa parte. Para saber o que é realmente a ortotanásia, é interessante compreender o significado de outras duas palavras, distanásia e eutanásia. Esta corresponde à prática ativa de se interromper a vida de um paciente com doença em estágio irreversível e sem possibilidade de melhora, com o objetivo de cessar a sua dor. Eutanásia. Tá. Já que ela se refere, que é a distanásia, né? Já que ela se refere ao adiamento da morte deste indivíduo, geralmente pela utilização de fármacos e aparelhagem, fármacos e aparelhagem, que muitas vezes proporcionam sofrimento desnecessário. Não, eu acho que é a eutanásia que é isso. Não. A eutanásia é aquela que interrompe. Isso. Deixa morrer com dignidade. Exatamente, tá certo. E a distanásia é exatamente o caso específico do Schumacher. Do Schumacher. Exatamente. Ou seja, você prolongar uma vida que não tem mais perspectivas de retorno à normalidade. Que dor para a família, para os filhos, é muito complicado, sabe por quê, Marli? É muito triste. A legislação que trata dessa matéria, que trata da interrupção da vida humana,
ela muda muito de país para país e sempre que a religião, os princípios religiosos interferem na elaboração de uma lei, ela se torna polêmica e dúbia. E esse é um caso. Por exemplo, a discussão sobre aborto, ela não vai terminar, porque ela é muito cheia de variáveis. E eu acho que a discussão sobre eutanásia também se aplica. Nós tivemos uma prévia dessa discussão com o caso dos bebês anencéfalos. Né? Vocês viram a discussão que foi, e não chegou a conclusão nenhuma. Porque é uma discussão que tem componente religioso, tem um componente jurídico, tem um componente médico, científico, técnico, científico, tem um componente psicológico. Porque pensa bem, Marne, você tem um familiar, um ente seu próximo, e você assinar um papel autorizando alguém a ir lá e puxar o botão da tomada? Sabe? Quando é duro. Sabe, você vai estar assinando aquele papel, não está escrito, mas no cabeçalho está sentença de morte. Como é que fica? É que é complicado, né? Porque já vimos tantos casos de pessoas em coma que voltaram à vida, não voltaram 100%, mas os danos são irreversíveis. E aí a gente pensa, a equipe médica sabe se a pessoa tem possibilidade de melhora, se existe alguma chance e se não existe uma chance. Que só o aparelhinho às vezes nem a medicina consegue é que muitas vezes, entender as coisas que acontecem. Eu entendo o que você está dizendo, eu já ouvi isso. O problema é que se usa a exceção como regra, e esse é um complicador. Entre milhares de pessoas em coma irreversível... Mas é que a esperança, né, dos familiares... ou outra, de vez em quando, tem uma recuperação surpreendente. Aí entra o componente que a gente está falando. A esperança da família, o sentimento. Como é que você vai... Sabe, porque naquele papel que você assina para desligar as máquinas, está escrito, em letras invisíveis, mas está escrito sentença de morte. Sim. Que dói. Isso cada caso é um caso, cada família é uma família, cada escolha é uma escolha, é muito difícil, realmente. É uma hora que chega dentro da nossa casa pra gente realmente entender tudo isso. Não, que a gente começa a pensar e repensar, né? O que a gente faria, que nem a gente sabe, né? Se fosse conosco. Nos Estados Unidos morreu o Rick Hall, né? Que é um produtor musical muito famoso. Ele tinha um estúdio, o estúdio Fame, né? No sul, lá no Alabama, né? Naquela região da música soul, da soul music, etc. Esse Rick Hall, que morreu agora aos 85 anos de idade, dizem aqueles que conviveram com ele que tinha um temperamento irascível. Bom, só que ele era profundamente talentoso e criou, deu oportunidades para Aretha Franklin, a Wilson Pickett e a Etta James. Então não precisa falar muito mais coisa. E criou o grande sucesso do Perry Slade. Lembra aquele cidadão com aqueles dentes separados? O Perry é o negro forte, né, boa pinta e tal, que cantava muito a música When a Man Loves a Woman, que foi um dos grandes sucessos. Eu tenho, inclusive, essa música, tem ele cantando, uma voz diferenciada. O impressionante a diferença da voz do homem negro e da mulher negra. A Aretha Franklin, né? A Whitney Houston, existe voz mais poderosa que a Whitney, porque a voz dela era poderosíssima. Eles têm 2 diafragmas, não sei, 3 pulmões. Deve ter algumas coisas demais também. Igrejas americanas que eles cantam. Lá no sul dos Estados Unidos. Maravilhoso. E esse Rick Hall, né, faleceu hoje, então o mundo da música americana, principalmente da soul music, a música da alma, está profundamente entristecido, porque são esses gênios, né, esses homens que criaram esses estilos e que criaram e que definiram carreiras, como da Aretha Franklin. Mas quem nunca ouviu a Aretha Franklin, né? É uma coisa espetacular. Etta James, né? Quando você ouve essas vozes, você não acredita. Mas será que é um ser humano que está cantando? Não, é uma máquina, essas vozes, a grande maioria delas tem origem nas igrejas, né? Todas. As igrejas. E é um negócio impressionante, porque na década de 50 e 60, eles não usavam sistema de sonorização nas igrejas. Eram velhos órgãos aqueles de igreja, órgãos, né? E essas mulheres, essas cantoras, cantavam sem nenhum microfone. E tinha que ser ouvidas em todas as igrejas. Eu assisti uma vez, todo mundo gostava da igreja de Monte Moriá, aquela que o Nelsinho Mota divulgava, que eu nunca chega de coisa. Lá era muito mais comercial que qualquer outra coisa. Eu fui numa igreja do Harlem chamada Saint Emily, que era, assim, uma igreja de subúrbio mesmo, uma igreja pequena, coisa e tal. Marne, você vê donas de casa cantando, normalmente negras,
negras, porque parece que a raça Robustas. negra foi feita para fazer música. É impressionante. Porque, bom, a música nasceu na África, né? A música nasceu na África. O mundo nasceu na África. Os grandes gêneros, que dominaram o mundo nasceu na África. Né? Os americanos, o blues, o country, nasceu na África. Os ritmos que vieram para o Brasil, o sambô, que a gente chamou de samba, mas o nome do ritmo é sambô. Sambô, que nasceu na Guiné-Bissau, nasceu me ajuda, Marne. Tem Angola, Moçambique. Sim, não, tem um pequeno país que é uma ilhazinha, São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe teve origem, os primeiros tambores, batidas em madeira. Santo Tomé. Santo Tomé e Príncipe. Que são duas pequenas ilhas que é uma república, compõe uma república que fala português. É isso. E que deu a origem ao sambô, que mais tarde veio para o Brasil e virou samba. Mas assim, tudo nasceu na África. E essas cantoras, normalmente negras enormes, que têm um potencial de voz que parece que não tem limite. Porque elas cantam, a igreja inteira ouve, você ouve fora da igreja. As grandes cantoras, como o Marne citou, a Etta James, a Aretha Franklin é um monstro cantando. Wilson Pickett. Mas me surpreendi porque eu vi ali donas de casa, pessoas, desconhecidas da população. Que vão sair dali e vão lavar prato. Vão sair dali, vão para casa, vão para o trabalho, vão lavar prato, vão fazer comida para o marido, para os filhos. Com uma voz maravilhosa. E com vozes espetaculares, eu fiquei chocado de ver aquilo. É um negócio que é deles, né, Marne? Parece com a voz da Anitta, assim, né? É igual a voz da Anitta. Deixa eu só trazer um pouquinho não me atira nada para aqui. nossa realidade. O Estado vai pagar nessa quarta-feira, provavelmente agora de noite, vai entrar na conta dos servidores estaduais, os salários de quem ganha até R$ 2.300. A expectativa do governo é integralizar todo o restante até o dia 23 de janeiro. Então, quem ganha até R$ 2.300, dá uma olhada na sua conta, que provavelmente estará depositada. Tudo isso porque teve o adiantamento do IPVA, então eles fizeram um caixa e conseguiram pagar esses servidores que ganham até R$ 2.300. As pessoas não estão acreditando muito na minha página no Facebook, um monte de gente que pediu ajuda. Você é fake, você não é o Vitorino. Não, é ele mesmo. Dona Josiane, assim. Sou eu, tá? Ô, Vitorino. Uma telespectadora Seu mandou Marcelo, mensagem. também sou eu. Seu Pedro Luiz, também sou eu. Uma telespectadora mandou mensagem pro WhatsApp. Eu tenho foto minha, tudo lá, mas as pessoas Eles não acreditam que tu é assim. Uma telespectadora mandou mensagem aqui falando do caso da Emily, né, da Big Brother, que eu disse que ela estava namorando com o Marcos. Eu me equivoquei. Ela não está namorando, mas quando ela saiu da casa do Big Brother, eles ainda mantiveram um relacionamento e aí logo depois terminou. Acho que mesmo assim é inacreditável, né? Um homem colocar o dedo na cara dela, chamar ela de tudo quanto é coisa e ela continuar em um relacionamento com ele. Mas não está hoje, não está com ele. Ainda bem que o Chicão Tofani não está aqui, porque senão ele ia dizer, né? Essa é a minha teoria tá certa, etc. É melhor não falar pelas costas. Quando ele voltar, a gente não, mas ele tá pela frente, porque ele provavelmente está nos assistindo, né, Chicão? Beijo, se recupera logo, Chicão. Ô, Chicão, qualquer coisa, manda que a gente leva o papel gente. As pessoas já estão falando aqui, o Chicão podia ficar mais doente, né? Ai, que horror, gente. Não, só pra ele não vir. Chicão faz falta, gente. A gente sacaneia, brinca aqui, mas ele faz falta. Todos fazem falta. Principalmente quando a cadeira cai. Quando a cadeira cai, é o máximo aqui. Daqui a pouco ele vai descendo, a Magda, será que o pai Paulinho acertou, hein? Eu acho que sim, Sumiu, a Magda não dá notícia, não liga, não manda mensagem. Ela falou comigo ontem, mas não posso contar sobre o quê. Então tá entregue. Bárbara. Jorge de Canoas mandou uma mensagem aqui urgente. A filha do Roberto Jefferson não é mais ministra. Ué, já caiu? Como assim? Pois é, cata aí. Vou dar uma olhadinha. Aí não. Seria... Como assim? Ou seria o mandato, Mário, seria o mandato mais curto da história. Eu nunca vi, tá assim, relâmpago. O outro que era pra assumir quinta-feira já não assumiu, o tal do Fernandes, daí agora ela já caiu também. Eu vou dar uma investigada. Confusão, pode deixar. Que confusão. Tem que ver, mensagem, mas a gente... Claro, vou ter que checar. Queridos, a religião que não permite a transfusão de sangue não é adventista, é a Testemunha de Jeová.
A Rose mandou aqui e várias outras pessoas também mandaram a informação. É Testemunha de Jeová, né? Testemunha de Jeová. Tá certo. Eu não tinha certeza em relação à religião. Sim, mas... Testemunha de Jeová que não aceitam a transfusão de sangue. Não, porque os adventistas podem se sentir ofendidos. Eu me enganei, peço desculpas, tá? Mas é Testemunha de Jeová, né? Os Amites lá nos Estados Unidos também, né? Os Amites, né? Eu acho que é a mesma religião. Eu acho que tem... Os Amites, né? Que usam aqueles chapéus, aquela visibilidade. Eles são isolados em comunidades, barbas compridas. Amites, né? E o Donald Trump, ele anda usando muito o Twitter, né? O rei do Twitter. E aí cria algumas polêmicas. Ele postou no Twitter dele, né? Hoje, nessa tarde, um recado para o ditador norte-americano, o Kim Jong-un. Kim Jong-un declarou, e ele declarou, né? É bom. O ditador norte-americano declarou que o botão nuclear que ele tem lá está na mesa dele o tempo todo. E aí, o senhor Donald Trump resolveu responder. Cadê? Tá aqui. Olha eu. Será que eu não peguei essa parte da notícia? Não. Mas ele disse que ele também tem um botão nuclear na mesa dele e é bem maior do que o Kim Jong-un. E mais poderoso. Eu sei. Ele mete medo nas pessoas mesmo, né? Não tá nem aí. Agora, olha, não se pode eu negar... acho que isso aí é fake. Porque olha aqui, tá aqui também no Estadão, ó. Daí agora é o complemento da notícia. Suplente de Cristiane Brasil na Câmara é ex-presidiário e irmão de Garotinho. Olha que maravilha, quem vai substituí-la na Câmara. Nelson Nanin, que deve assumir vaga da deputada após ela tomar posse como ministra do Trabalho, foi preso em junho de 2016 sob acusação de participar de uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. Irmão do Garotinho? Irmão do Garotinho. Mas o Garotinho não é ex-presidiário? Todo mundo é ex-presidiário. Como o Rio de Janeiro entrou num fosso, né? Você viu, o Rio de Janeiro recebeu hoje 2 bilhões e 700 milhões de reais de royalty do petróleo. Ele recebeu 61% do estado do Rio de Janeiro de todo o royalty de petróleo do Brasil, 14 bilhões. E mesmo com toda essa fortuna entrando, eles continuam cada vez piores. E o pior é que o pior, Marney, é que esse sujeito que a Carla acabou de definir aí, vai para Brasília votar os meus destinos. Nossos destinos, né? Exatamente. E aqui no Estadão continua de que a próxima... Votar os nossos destinos, vai decidir, a consciência dele, né? Vamos ver como é que vai funcionar a consciência dele. Votando os nossos destinos. Eu não aceito, sinceramente eu não aceito. Por quê? Porque você, não votando, você não é responsável ou se torna o maior responsável pelas aberrações como essa aberração que a dona Carla... Se não tiver candidato para a pessoa votar. Mas tem que ter alguém, não é possível. Tem tantos partidos, milhares, centenas de candidatos aí. Você não vai comprar um candidato para ser deputado federal, para ser deputada federal? Vote numa mulher. Nós precisamos colocar as mulheres também. A mulher é o centro do mundo. Ou não é o centro do mundo? Claro que é o centro do mundo. A mulher que tem útero, a mulher que gesta. A mulher é o centro do mundo. Eu acho que a posição, a forma com que a mulher faz as coisas... A mulher é mais disciplinada que o homem, A mulher talvez seja mais disciplinada e também tem uma forma de condução um pouco diferente. E tem que ser mesclado o negócio, não é que só as mulheres têm que assumir, tem que ter mulher e tem que ter homem. Meio a meio. Exatamente. Acho que meio. Então, concordo contigo, encarecidamente, reitero o meu pedido a todos vocês. Votem, não deixem de votar. Você pode ficar brava comigo, esse cara falando que tem que votar, não vou votar nada. Você vai se arrepender. Esta é a sua chance no processo democrático. O voto faz a diferença. Um voto, o seu voto, pode fazer a diferença. Não deixe de votar. Este é o custo da democracia. Depois não se queixe. Olha a Nádia aqui no Facebook. Carla, pela segunda vez, torno-lhe a pedir que leia meu comentário. Como foi o Réveillon do Vitorino em Torres, a respeito dos fogos na beira da praia? Boa noite, a bancada. Teve os fogos de sempre, né? Torres faz uma queima de fogos, mas várias praias ali perto também fazem. Paraíso faz, Arroio do Sal também faz. Arroio do Sal faz muito bonito também. Inclusive, quero mandar meu abraço lá pro meu amigo Wilson Paim, que é secretário de Cultura de Wilson Paim, o cantor? É o secretário de Cultura de Arroio do Sal e está, inclusive, montando uma agenda muito interessante de eventos lá em Arroio do Sal
durante o verão. Um abraço ao Wilson Paim, que além de ser o maior cantor romântico do Rio Grande do Sul, na minha opinião, está se mostrando um bom gestor. Mas tem fogos em Arroio do Sal, tem fogos em Torres. Daquela região, claro que os de Torres são melhores, são os mais... O de Capão eu achei fraco esse ano, sabia? É que, assim, o dinheiro está com... Sabe que, e Atlântida, comentando sobre Atlântida, a pracinha de Atlântida, aquela decisão do prefeito, né, depois da conversa com o Ministério Público, com todos os órgãos envolvidos, de proibir a venda de bebidas alcoólicas a partir das 7 horas da noite, das 19 horas, para desocupar a praça, porque a praça realmente estava tomada por adolescentes que realmente bebiam demais e que ficavam jogados, enfim. Eu fui para Atlântida esse final de semana, nesse feriadão, fui até a pracinha e realmente o negócio está completamente diferente. E também tem um camburão enorme. Limparam, não tem mais aquilo, Vitorino. Que ótimo. Que maravilha. Não tem mais aquilo. A gente achou que não fosse resultar em nada, né? Que eles iam comprar bebida em outro lugar e às vezes as soluções são mais simples do que se imagina. Verdade. Basta vontade política e decisão do prefeito. Pois é, mas aqui em Porto Alegre... estão tentando levar, né, a parte boêmia de Porto Alegre, a Cidade Baixa ou a Padre Chagas ali para a Orla do Guaíba. Mas neste Réveillon teve festa ali naquela praça na frente da usina do gasômetro, sabe? Que eles colocaram um deck, ficou bem legal. Os moradores todos reclamaram, não queriam que acontecesse. Aconteceu. Foi até altas horas da manhã, né? Mas eu fico imaginando... Não tem lugar. E como levar para a Orla, se os moradores vão continuar reclamando? Não tem outro lugar. Mas a Orla ali já é mais distante dos prédios. Mas começa... Sim, mas aqueles moradores do Rua da Praia, né? Lá embaixo, aquela região, tudo. E ali tem muitos idosos também, é exemplo que acontece na Cidade Baixa. Ali, inevitavelmente, vai ter também um confronto. Eu acho que a única alternativa vai ser o isolamento para além dos muros da Mauá. Aquela região ali dos galpões, aquilo ali passar por uma reforma, aí vai ter um isolamento natural. Sempre teve festas, shows ali. Porque naquele trecho ali da Mauá, não tem moradia naquela região. Prédios comerciais. Na Mauá, ali não tem, ali é tudo prédios comerciais, garagens, depósitos, enfim. Então ali acho que não vai ter problema. Mas lá no fim, no gasômetro, tem aqueles moradores do entorno da praça, que é exemplo da Cidade Baixa, tem moradores ali de décadas que certamente vão também reclamar. Na verdade, se for para lá, vai só mudar de lugar o problema. Mas eu acho que a ideia continua sendo os galpões da Avenida Mauá, os galpões do Cais do Porto, reformados, com instalação de novos bares, enfim. Sim, ali vai ficar muito bonito. Vai, tá ficando lindo. Dá para ser o nosso Porto Madeiro, né? O nosso Porto Madeiro, nosso Porto... Não um pouquinho de pretensão, é? Não acho. Acho o nosso rio tão maravilhoso quanto ali. O problema é o cheiro. Vontade política e investimento. O pôr do sol. A gente não tem um pôr do sol maravilhoso? E a estrutura está ficando bem bonita. Na nossa cidade, Marco Barcelos, não vem? Você sabe que onde quando é ali onde é a TV educativa hoje, aquela antiga TV Piratini, né? Antiga TV Piratini de saudosa memória, né? Rede Tupi de televisão. Eu me lembro que eu, jovem ainda, né? Faz tempo, eu ficava olhando ao final da tarde, Vitorino, no pôr do sol. Quando ele começava a bater ali no... Olha, é bonito mesmo. Dá uma noite. Faz muitos anos que eu não vou ali. Pôr do sol de Porto Alegre é uma coisa. É um dos mais bonitos. Não tem nada parecido. É um negócio inesquecível. Azevedo também te ama. Rô botou aqui no Face. Carla, boa noite, te amamos. Beijo, Rô e Sérgio. Um beijão pra vocês. O Isaac, sucesso para vocês em 2018. A Ângela, adoro este programa. Não perco um dia sequer. Abraços a todos. O Isaac Melo mandou uma carinha assim, sorrindo. Nossa foto tá lá no Facebook. E olha... Te cortei. Não, olha só. O Marne falou em ver, né? Ver o pôr do sol. Mas, infelizmente, muita gente não consegue ver as coisas lindas e as coisas ruins também da vida por causa da deficiência visual, né? Realmente. E vai ser lançado, vai ser vendido nos Estados Unidos um remédio, um medicamento Luxturna, que é um medicamento contra a degeneração hereditária da retina, que pode, né, provocar a cegueira total. Mas vai ser vendido por $850 mil.
Bom, se esse remédio Nossa. funcionar, o preço cai. É de graça. Se o remédio funcionar, o preço cai. Porque o que acontece? Sabe quem é que está se metendo o bedelho nessa área fármaco? Os chineses. Como eles têm 2 bilhões... Eu sou fã dos chineses. Como eles têm 2 bilhões, Mesmo? eles fazem o seguinte, qualquer tipo de patente que for muito caro ou absurdo, os chineses quebram a patente e distribuem. E a empresa que está lançando esse medicamento disse que se não funcionar, eles devolvem todo o dinheiro. Menos mal, né? É uma novidade. Tomara que funcione, tomara que dê certo. Ainda nessa área de ótica, Marne Barcelos, de 2 anos para cá, passou a ser vendido nos Estados Unidos um óculos pela empresa Enchroma. É uma empresa que financiou e desenvolveu um projeto numa universidade americana, me fugiu o nome. É um nome de homem, um nome masculino. Não, John Hopkins. Não é. É uma universidade americana que, por acidente, descobriu um óculos que recupera ou dá normalidade à visão aos daltônicos. Eles estavam fazendo uma pesquisa, um grupo científico que estava fazendo uma pesquisa na área óptica, criando uma proteção ocular para médicos que operam com laser. O laser de alta densidade, que é aquele bem azul que chega a agredir os olhos, parece um ferro de solda. E esse óculos, eles estavam desenvolvendo esse óculos e, por acidente, descobriram que esse óculos amplificava e saturava as cores. E aí resolveram colocar um óculos desse num daltônico, o daltônico passou a enxergar as cores. Que coisa maravilhosa. Aí avançaram as pesquisas nesse sentido e descobriram que é preciso identificar o tipo de daltonismo, que tem vários graus de escala e características, e a partir daí, sabe o que o cidadão precisa? Comprar um óculos de $199 que a Enchroma lançou no mercado americano e o sujeito passa a enxergar cores. Coisa que muitos nunca fizeram isso na vida. Tem que reconhecer as cores. É espetacular, a gente torce para que chegue no Brasil. Essa semana eu conversei com o meu amigo André Roncato, do Cid Ótica. Ele disse que existem tratativas já para esse produto chegar no Brasil. Espero que a tal da Anvisa não fique enchendo o saco antes com esse negócio. Né? Mas porque a Anvisa precisa passar tem remédios que já estão em outros países funcionando e está numa gaveta lá na Anvisa. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita para a Anvisa liberar, não sei o quê. Para a Anvisa tirar da pilha lá e tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Mas a Anvisa engaveta o negócio lá de um jeito que ninguém sabe como e por quê. Remédios que são vendidos em países. Tomara que a Anvisa não embarrere. Se não embarrerar, talvez, vamos levantar as mãos para os céus, esses óculos que podem ser vendidos em qualquer ótica, serão vendidos no Brasil. Claro que não vão custar $199, mas já imaginou, Marne, quem nunca viu cores na vida, comprar um óculos com uma receita de um médico especialista... A vida vai ficar bem mais alegre. Colocar... Vai ficar colorida. A reação, o André Roncato disse que já assistiu vídeos e já viu pessoas que usam esse óculos. Ele disse, a pessoa chora. Marne, quem está de aniversário? Que dá uma emoção da pessoa chorar. Não me fala isso, que bom. O primeiro aniversariante de hoje é um grande ator americano, Ray Milland, que recebeu o Oscar por fazer um dos mais lindos filmes que eu assisti na minha vida, chamado Farrapo Humano. Lindo filme. Com a atriz Jane Wyman, que foi a primeira esposa do presidente Ronald Reagan. Né? Era uma mulher muito bonita, de personalidade muito forte. Aí bateu de frente, eles brigaram, separaram. Depois ele casou com a Nancy, né? Logo depois, que também era uma atriz. Mas Farrapo Humano conta a história de um viciado em alcoolismo, né? E que tem uma mulher maravilhosa e ela protege ele. Aí ele chega a um terrível ponto do alcoolismo, ele pendura a garrafa na janela, que o irmão fica apavorado, não pode beber, né? Então ele pendura a garrafa na janela. Então as pessoas saem, ele vai lá, puxa pela cordinha a garrafa e puxa, né? Toma aquela coisa e tal. Então ele começa a fazer absurdos e tal. E um dos maiores absurdos é que ele está louco para beber, mas não tem mais dinheiro, né? Então ele senta no bar lá, no boteco, e uma mulher deixa a bolsa, ele abre a bolsa e rouba o dinheiro da mulher. E no momento que ele furta esse dinheiro, alguém vê, chama e ele é preso.
Esse foi a decadência total, aonde ele foi parar. Eu não vou contar o final do filme, vale a pena você assistir, é um filme preto e branco. O Ray Milland foi um grande ator, ele fez outros filmes, mas esse que deu a ele o Oscar. Ele teve uma vida muito regrada, foi casado sempre com a mesma mulher, não gostava de publicidade, talvez por isso ele não tenha tido uma grande expressão, apesar de ganhar o Oscar de melhor ator com esse filme chamado Farrapo Humano. Depois dele, o Sergio Leone. Sergio Leone, o rei do western spaghetti italiano, quando os italianos resolveram fazer filmes de western, né? Eu nunca vi morrer tanta gente naqueles filmes italianos de western. Bang, 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 bang. É um horror aqui. Não, mas teve um cara que bateu o recorde disso. Quem é? O Quentin Tarantino. Ah, sim, sim. Ele fez o filme Os 8 Odiados. Esse filme é uma Vocês viram o filme? Não, o cara é doido. O cara terminou o filme porque ele matou todo mundo. Desculpe o spam. Ele mata o filme todo. Acabou o filme porque não tinha personagem. Ele matou os cavalos, matou os personagens, matou todo mundo. Não, ele adora degolar, né? Não, mas o Quentin Tarantino nesse filme... O Quentin Tarantino nesse filme... E o filme inteiro... Pirou da cabeça. Ele matou todo mundo no filme. E o filme inteiro se passa no mesmo ambiente, né? Não, mas esse é o menor dos problemas. Eu digo o seguinte, olha a piração do cara. Ele matou os cavalos, matou os bichos, matou bandido, matou mocinho, matou todo mundo. Morre todo mundo no filme. Bom, acabou o filme por falta de personagem. O Sergio Leone, né, fez alguns filmes e esses filmes fizeram sucesso nos Estados Unidos. Imagina o western de spaghetti fazendo sucesso nos Estados Unidos. Atores americanos, inclusive, usavam nomes americanos de atores italianos, né, que se consagraram naquela época. O Franco Nero foi um. Um ator italiano, Franco Nero, casado com a Vanessa Redgrave, né, que é uma das maiores atrizes da história do cinema britânico. Reginaldo Leme, jornalista, né, completando hoje 70 anos, a idade chega para todo mundo. Gente, o Reginaldo... 70 anos. O Mel Gibson, completando hoje 62 anos de idade. Dizem que ele é o pai dos 2 filhos da... Como é o nome daquela atriz que ganhou o Oscar, né? Uma muito bonita, uma moça bonita, né? Ela é homossexual e como amigo pediu que ele Jodie Foster. Isso, foi por ela. Ele é o pai, dizem, Hollywood comenta que eles são amicíssimos. Não, né? ele cedeu o esperma para que ela, porque ela não é chegada na coisa, não. Ela gosta da mesma coisa que nós gostamos, né? Bom, e aí ele seria o pai dos filhos, ele gosta muito, são muito amigos, né, os dois, né? Depois do Mel Gibson, o ex-nadador brasileiro Ricardo Prado. O Matheus Nastergaile, também ator brasileiro de aniversário hoje, excelente ator. O MV Bill, o rapper e ator brasileiro, completando hoje 44 anos de idade. Bom, são esses os aniversariantes, poucos aniversariantes hoje, signo de Capricórnio, como é o signo do nosso Vitorino. Vitorino está de aniversário por agora, né? 18 de janeiro. 18 de janeiro. Tá todo mundo convidado a me pagar uma pizza. 18 de janeiro já é semana que vem, não? Não, na outra. Hoje é dia 3. Quinta-feira da outra. Tá. Todo mundo está convidado a me pagar uma pizza, viu? Tá bom. Comer churrasco de asinha. E vocês falaram em mortes. Hoje, a Brigada Militar, depois que foi alertada em Encantado, no bairro Navegantes, de que um Fox vermelho tinha passado, tinha atirado. Parece que o traficante que comandava a região morreu há um tempo atrás e é guerra de tráfico, entendeu? De ponto. Eles avisaram a Brigada Militar foi até o local, conseguiu perseguir os bandidos, matou 3 bandidos, um fugiu pelo mato e eles resgataram ele num penhasco através do rapel. A polícia foi lá e pegou o tal do bandido. Então, o saldo foram 3 mortos e 1 preso. No dia de hoje, em Encantado. Menos 3. Menos 3. Diria o Gustavo Vitorino. De vez em quando a gente ganha uma. Saldo positivo. Saldo positivo, de vez em quando a gente ganha uma. No tocante à segurança, lá no Rio Grande do Norte, os policiais hoje, em sinal de protesto, depois da determinação de um juiz, se apresentaram nas delegacias autoalgemados. Eles se algemaram e se apresentaram na delegacia porque o juiz determinou que todo aquele que desrespeitasse a lei deveria ser algemado, coisa e tal. Eu fiz um comentário aqui e as pessoas não entenderam, acharam que, eles não têm salário, então deveriam trabalhar, coisa e tal. Gente, olha só, vou repetir o que eu disse, que está na lei. Os policiais não podem fazer greve, está na lei isso. A lei proíbe, porque a área de segurança é uma área crítica da estrutura social. Eles não podem fazer greve. Está na lei. Forças militares, forças policiais não podem fazer greve.
Não receber salário, muito bem, eu acho que quem deveria receber ordem de prisão era o governador. Mas, infelizmente, não pode. Eu entendo o desespero de quem não recebeu o salário de dezembro, de quem não recebeu o 13º. Eu entendo tudo isso, mas quando alguém entra numa profissão, tem que seguir as regras do jogo. E as regras do jogo uma vez que você se tornou policial, você tem que saber que você não pode fazer greve, mesmo diante de uma situação como É a mesma essa. coisa o médico reclamar que tem que atender um paciente de madrugada. Aí não tem como, eu não vou. Mas não pode, ele tem que ir. Advogado reclamar que foi chamado na delegacia 2 horas da manhã. 2 horas ou que não vai no horário da audiência porque ele não quer ir. Porque ele não quer ir, porque é na hora do filme. Ou perde o prazo. Na hora do filme dele ou na hora do jogo da seleção. Olha aqui, mais um caso, né, de esquartejamento no dia de hoje, né? A Polícia Civil confirmou nesta quarta-feira que o corpo encontrado esquartejado e carbonizado em Eldorado do Sul no dia 1º era de Jonathan Rafael Maria, conhecido por familiares como Gigante. Por causa dos seus 2 metros e 140 quilos, ele estava desaparecido desde dezembro passado, quando saiu para cobrar uma dívida de aproximadamente R$60 mil de Vitor. Bombeiros descobriram, ao serem chamados para apagar o fogo em lixo às margens da BR-290, após jogarem água nas chamas, perceberam um cheiro estranho e abriram um saco, encontrando restos humanos e armas brancas. E o principal suspeito se entregou, suspeito de esquartejar amigo e colocar fogo nele, se apresenta à Polícia Civil. Segundo as investigações, Vitor Batista Ferraz matou Jonathan Rafael Maria por dívida que estava sendo cobrada. A delegada suspeita que o que aconteceu? Eles colocaram um dinheiro numa poupança e combinaram que esse dinheiro seria para comprar um terreno. E aí, quando um deles foi até o banco, ele viu que o outro já tinha retirado todo o dinheiro. E aí ele foi cobrar a dívida e o outro matou. Aí eu acho engraçado, né? Matou, aí foi preso, aí tava chorando na cadeia, não quis dar depoimento. Ai, por favor, né? Mas no dia do choro hoje, Roberto Jefferson chorava. Todo mundo chorando. Todo mundo chora. Depois que faz, não adianta se arrepender. Eu também choro. Agora Mas tu chora por motivos nobres, né? Isso. Agora imagina a cena do Roberto. Minha filha é ministra, que coisa maravilhosa. Por merecimento. Puro merecimento. Ele disse que não levou o nome dela para a reunião, que o nome dela foi sugerido por... sim. Por quem mesmo? Pelo outro lá, gaúcho também, né? Pelo Temer mesmo? Não sei, pelo Padilha. Ninguém sabe quem é, a moça essa. Ninguém sabe quem é, a não ser o pessoal do PTB, ninguém sabe quem é essa moça. Ela tinha o cabelo loiro, agora tá morena. Tá, Vitorino, 2018. O que é isso? 2018. Tá, 2018. Eu tô intimando uma acordada no Vitorino. 2018. Tô intimando o Vitorino. Não é hora de dormir ainda, não acabou o programa. 2018. Hora de fazer a tua inscrição na academia e fazer exercício físico, cuidar da dieta. Bora lá? Bora lá. Bora lá? Bora. Então eu tenho um convite. Certeza? Acho que aceitar. Né? Tem que aceitar, mas entrar de cabeça vambora. Né? No esquema. Lá. Tem que entrar de cabeça. Tem um convite para te fazer, então. Olha a maldade, ele só pensa a maldade. Tem um convite para te fazer, então. Ó, a Academia Hanson Fitness, lá de Sorro, em Nova York. No Sorro, um bairro de Nova York. Criou um evento bem diferente, assim, para as pessoas fazerem exercício físico. Na sexta-feira, no dia 5, eles vão fazer um evento na academia onde todas as pessoas vão malhar nuas. Bom para entrar de cabeça, né? É um convite, não quer participar? Você não disse? Eu vou. Então, bora partir para Nova York, então, fazer esses exercícios mas daí físicos. só, olha, para Nova York já tá bom, né? Só ir para Nova York já tá valendo a pena. Aliás, e com esse falou em 2018, quer ver uma coisa? 2018, daqui a 40 dias é o Carnaval. Não, o Carnaval é daqui a 40 dias. Depois do Carnaval, mais 40 dias é a Páscoa. Sim. Depois da Páscoa, mais 60 dias é a Copa do Mundo. Depois mais 120 dias a eleição. Mais 60 dias o Réveillon 2019. Feliz 2019. Não, por favor. Olha só que notícia para mim, uma brasileira, tá no sul.com.br, foi atacada por tubarão no Havaí. Tu acredita? Eita. Olha aqui, ó, ela tá aqui a foto dela. Turista brasileira atacada por Não, ela não é turista, ela é moradora.
Uma brasileira foi mordida por um tubarão quando surfava em uma praia no Havaí no último dia de 2017. Marjorie Mariano, 54 anos, já passou por uma cirurgia e deve ser submetida a outra, mas os médicos acreditam que ela deve se recuperar completamente. Gente. Ela surfava perto da praia de Laniakea, na costa norte da ilha de Oahu, né, que é na costa norte, onde acontecem os campeonatos de surf e tudo mais. E essa época é época de onda lá, por volta das 18 horas e 31 minutos, e quando sentiu a mordida na perna esquerda e viu o tubarão, que ela estimou ter mais de 3 metros. Gente, e tubarões que foram encontrados mortos e congelados na costa americana por causa da baixa temperatura. Terrível. Tubarões congelados. Imagina o frio que tá. Imagina agora, assim. Não, mas não sonha com isso, por favor. Sonha com outra coisa. Não com coisa boa. E a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, pela parceria. E tudo mais. Acabou, mas amanhã tem mais. Beijo. Logo mais. Assim, a continuidade. Então, daqui a pouco eu tô lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.